irmãos, é uma grande alegria, uma manhã dessa tão bonita, podermos estar aqui, mais uma vez refletindo, como diz nosso irmão De Luca, buscando esse autoconhecimento, que é paulatino, que é de gota em gota. Então nós só temos realmente a agradecer. E para começarmos bem o dia, não sei se eu já trouxe essa notícia aqui, não, mas é uma notícia que está correndo na rede do FCU. Vocês sabem o que é o FCU? A rede do FCU? Não, FCU. Fluido Cósmico Universal. Não, é o FCU. Fluido Cósmico Universal está correndo nessa rede aí uma notícia que está bombando, né? Como diz a garotada. Deus é perfeito. Isso é muito bom da gente relembrar, da gente sempre remeter a esta premissa. Deus é perfeito. Porque quase sempre nós tentamos atribuir a Deus os nossos problemas. Acontece alguma coisa com a gente acha que Deus é o culpado. E eu posso garantir a cada um de nós, os nossos problemas são nossos. Não tem nada, absolutamente nada a ver com Deus. Mas tem uma coisa que tem a ver com Deus: a solução desses problemas. Isso aí tenhamos certeza, que é buscando a Deus que nós vamos solucionar todos os nossos problemas. Tá? E na manhã de hoje nós trazemos um tema muito interessante, porque a gente até buscou esse tema de uma certa forma jocosa, né? Como se libertar da obsessão. Às vezes você passa assim, aí vem determinados lugares, né, dizendo reunião de descarrego, reunião disso, aquilo outro, né? Ou seja, você vai lá, espanta o obsessor e vai embora, seu problema está solucionado. E nós vamos trazer uma outra realidade. Nós vamos trazer uma realidade. Desculpa, tá, gente, que ainda estou com o finalzinho do carro. Então nós temos uma outra realidade. Nós, enquanto espírita, nós percebemos uma outra dimensão. E a gente vai entender o que é o obsessor, o que é esta obsessão e como que a gente consegue realmente esse processo de libertação. Não um processo de expulsar, de mandar embora, mas nós vamos ver que tem um outro caminho. Essa semana nós estávamos na reunião mediúnica e veio uma mensagem muito interessante de um espírito. Saúde. E aquilo me tocou bastante. Eu fiquei refletindo sobre essa ideia dele. Ele dizia o seguinte, ele falou assim: vocês são privilegiados e constituem uma parcela ínfima da humanidade que se preocupam com os mortos. Eu achei isso interessante. Ele falou assim: as pessoas esquecem que elas vão morrer. Ou seja, será que alguém aqui na Terra vai ficar para sempre? Não, vai morrer, né? E é interessante que, via de regra, religiões não se preocupam com os mortos, né? Existe uma crença que morreu, não tem que saber mais dos mortos. E eu fico imaginando o quanto que isso deve ser doloroso. Por isso a gente vai ver essa outra ótica. E quando eu comecei a refletir e trabalhar esse tema em mim, eu me recordei desse filme, A Cabana. Quem assistiu esse filme? Esse filme é extremamente profundo. Do início ao fim dele, ele passa mensagens extraordinárias. E eu fiquei pensando nesse filme, o que tinha a correlação dele com a obsessão. Porque ele mostra várias questões. Primeiro, o ator que ele faz o protagonista, ele representa o pai de uma menininha, e por isso eu acho que eu chorei demais, que a menininha é igual a minha Carol, muito inteligente, né, muito esperta e muito dócil. E existe uma trama no filme que é um sofrimento muito grande que se passa na família em razão dessa menininha. E ele fica preso. Essa cabana, algumas pessoas que não entendem, embora tenha sido feito com viés evangélico,
mas ela tem tudo a ver com o que a gente estuda em Espiritismo. Porque ele, dizem que até esse filme tem a relação com fatos reais. E ele ficou preso nessa cabana psíquica. Foi tudo um processo psíquico. Ele foi remetido a este ambiente e lá ele começa a ter uma relação com Deus. É extraordinário esse filme. É extraordinário. E aí eu fiquei pensando, quando a gente olha o filme, se for o espírito superior, igual o Sidney, né, fica tranquilo. Mas se Nossa você Senhora! for um espírito da minha ordem, A gente está onde então nesse livro? você quer voar no pescoço do indivíduo e esganar o cara. Aí eu falei assim, agora eu descobri, eu sou espírito de terceira ordem. Mas Tem de quinta também? Tem de quinta ordem também? mas tem um fato interessante, é o seguinte, eu fiquei pensando o seguinte, se você inverter, aí vem a nossa parte. Se você pegar esse filme e der um viés reencarnacionista, e você inverter e imaginar que aquele algoz um dia fora filho desse pai e desta menina, e por eles foram traídos de uma forma terrível, vamos imaginar assim, e por conta dessa traição, dessa covardia que eles fizeram, ele foi parar num presídio e a vida inteira ele foi abusado, e ali ele morreu com depressão, sofrendo e revoltado. Quem agora é a vítima? Esse cenário que nós criamos aqui é o que mais nós percebemos numa reunião de desobsessão. Um espírito se manifesta com uma raiva, chateado, aborrecido, querendo esganar, às vezes o médium, às vezes o esclarecedor, que está naquela relação ali. E você de fora, se você pegar apenas aquele recorte daquele indivíduo desencarnado, você classifica ele como espírito inferior. Meu irmãozinho inferior. Meu irmãozinho inferior. Daí que surgiu muitas vezes, ao longo do tempo, as denominações foram se transformando, que era a reunião de doutrinação. Você era um doutrinador que ia para lá doutrinar aquele pobre infeliz inferior, né? E depois reunião de desobsessão, ou seja, ele é o obsidiado, você não tem parte com isso. Até que aos poucos chegamos à conclusão, não, no máximo esclarecimento. No máximo esclarecimento. Quando se consegue esclarecer, né? Quando na realidade você acaba percebendo que quem precisa ser esclarecido é você. Então aí você começa já a mudar, já tem outras visões que começa a ter sobre essa reunião. Então a gente começa a ter um novo olhar, uma nova percepção. E começa a perceber que em verdade, o que acontece com a gente é que nós trazemos um ranço milenar com relação à morte. A morte é sempre algo do demônio, a morte é sempre algo horrível. O indivíduo que morreu, ninguém quer saber de vê-lo. E isso é uma tristeza muito grande, né? Porque imagine esta cena aqui. Este vozinho que aparece ali, ele é um obsessor? Não. Alguém consegue ver isso? Ah, um obsessor. Olha a reação desse neném. O neném está assustado, está triste? Pelo menos dessa criança não parece não. Tá vendo? Então, um vozinho amorável que vem rever, que vem às vezes cuidar, que vem às vezes tratar, né? E isso tudo, essa ignorância nossa, é porque a filosofia, há milênios, começou a trazer as indagações básicas da humanidade. Aqueles 3 pilares fundamentais que a gente sempre quis saber. Quem somos, onde estou e para onde vou. Isso não é do espiritismo. Isso desde a filosofia, desde o primórdio da humanidade, de alguma forma, através da mitologia, se busca isso. É um anseio da humanidade querer saber isso aí. E quando a gente começa a olhar isso aí, quem somos, você muda esse paradigma.
Porque se passa a entender que nós não somos esse corpo físico. Isso é fundamental. Nós somos espíritos. Como o próprio Cristo demonstrou. Ele não falou, ele demonstrou. Não foi isso? Foi crucificado, foi sepultado e 3 dias depois ele apareceu e falou assim, ó, esta é a realidade. Não é isso? Aí o Tomé ficou lá, né? Com a dúvida, vem cá, Tomé, toca aqui. Então, para ver o quê? Para ver que esta vida não cessa. A existência é uma etapa de uma vida contínua e única. Então, esta é a realidade. Se a gente começar a olhar para esta realidade, a gente começa a entender que não existe milagre, que não existe mistério. Por quê? Porque se eu sou o Carlos, sou dessa forma como eu sou, com as minhas atitudes, meus gostos, meus desejos, meus sonhos, meus anseios, e com os meus pouquinhos de defeitos, se eu sou esse ser, quando eu desencarno, eu vou continuar do mesmo jeito. Não vai mudar exatamente nada. Eu vou desencarnar. A única coisa que vai acontecer é entrar em contato com essa realidade. E aí nós vamos para um segundo ponto desses questionamentos. Onde estamos? Que é um ponto importantíssimo também de sabermos. Porque por conta de nós estarmos impregnados desse corpo físico e vivermos numa rotina que é perigosíssima, você acorda, algumas pessoas têm até, é tão rançoso o tal da rotina, que algumas pessoas têm até aquela história, não tem que acordar e botar o pé direito, não pode ser esquerdo. Vigia até esse detalhe, né? Eu tenho que comer exatamente nesta posição da mesa. Não pode, não, isso aí é lugar do fulano, não é isso? Este talher é do fulano. E a rota é a mesma, e as atividades são as mesmas, e as reclamações, equivocadamente achando que elas trarão soluções, são as mesmas. Então nos impregnamos do que Haroldo vai dizer de uma forma, Haroldo Dutra Dias, né? O grande palestrante, juiz, ele fala de uma coisa extraordinária, ele diz assim, nós estamos viciados nos sentidos. Isso é uma realidade. Por nos viciarmos dos sentidos, nós acreditamos que tudo é como nós vemos, ouvimos, sentimos, não é mesmo? E aí Jesus dizia assim, aqueles que tiverem ouvido de ouvir. Ué, Jesus estava bêbado, foi naquela boda de Canaã, como é que foi isso aí? Porque ouvido de ouvir todo mundo não tem? Não. Porque ouvido de ouvir, olhos de ver, significa você ver além dessa viciação de sentido. Você ouvir além dessa viciação de sentidos. Que é o que muitas vezes consegue quando você mergulha num processo de serenidade, através da reunião mediúnica, através de meditações, através de um contato com a natureza, você percebe, amplia essa capacidade de perceber este universo ilusório construído que nós vivemos. Porque próprio Platão, há 300 anos antes de Jesus, né, sucessor lá de Sócrates, já existia e já trazia esse lema de que a Terra é uma ilusão, este mundo nosso. O mundo real é o mundo espiritual. Este físico era uma ilusão. O Platão já dizia isso aí. Assim como a existência é uma ilusão. Então, onde nós estamos, segundo a nossa visão de espírito? No universo, que a ciência hoje já comprovou que existem infinitas galáxias e que só a nossa Via Láctea, que é uma minúscula galáxia, tem mais de 200 bilhões de sistemas estelares, cujos sistemas que nós participamos chama-se o Sol, que é uma estrela desse tamanho,
de quinta grandeza. Comparada à Terra, se a gente trouxer para uma dimensão proporcional, seria o Maracanã, o Sol, a Terra uma bola de basquete no meio do Maracanã e a Lua uma bola de gude. Então, no meio dessa dimensão que a gente olha e sai daqui, vai para São Paulo, vai para outro lugar, e aquilo demora, uma poeira, uma poeirinha no infinito. Existe hoje já captação de imagens em que a nossa galáxia vai ficando minúscula no universo. A nossa galáxia, com mais de 100 bilhões de sistemas estelares, como o nosso Sol. Então imagine bem. Então nós estamos aqui. E o que é isso? O que é esta poeirinha? O que é este planeta que nós denominamos Terra? É uma escola dentro desse universo pedagógico de Deus, destinada única e exclusivamente a um objetivo: nos ensinar a amar. Então essa escola abençoada que Deus nos concedeu é uma das primeiras escolas dessa escala evolutiva. Nós temos os mundos de primitivos e aí a gente vem para os mundos de provas e expiações. O nosso está saindo desse mundo de expiação e prova para o de regeneração, que é uma transição aos mundos ditosos e felizes. Assim sendo, se você tem uma escola, aquela escola tranquila, com alunos rebeldes, agitados, com déficit de aprendizagem, né? Com todos esses problemas, agressividade, você pode esperar o que dessa escola? Você como professor, como aluno, entra na escola, você acha que vai ser uma maravilha, uma harmonia? Não, né? É aquela escola difícil mesmo. E quem são os professores dessa escola? Alguém se candidata? Eu estou na condição daquele aluno rebelde, com déficit de aprendizagem, sabe? Eu acho que aprendi quando eu vejo ali tropeça. Eu falo, meu Deus, mas me ensinaram tantas vezes já isso, eu já estudei, revi lá aquele dia, conversei com meus outros colegas alunos sobre esse tema, ainda não estou com dificuldade de aprender. Porque a aprendizagem para a dimensão espiritual não é você saber teoricamente, é você praticar espontaneamente. Há um primeiro processo que irmã Sylvie Fox diz que é a disciplina precede a espontaneidade. Eu ainda estou neste processo de disciplina. Então não sou ainda como espontâneo, não é uma coisa natural da minha alma, porque ainda sou um aluno com dificuldades. Os professores, muitos deles estão aqui, com a graça de Deus, nos orientando, ajudando quando a gente se machucou ali, né? Nas nossas recreações aí fora, que a gente quase não gosta de estudar, quer ficar recreando o tempo todo, né? Aí quando a gente vem para cá estudar um pouquinho, já está na hora da merenda, né? Não fica assim? Já está na hora da merenda, fica aquela dificuldade. Aí os professores com muito carinho vão lá, cuidam da gente aqui dentro, sem a gente estar percebendo. Eles estão ali, estão aqui. Tá? Alguns deles são nossos pais, nossos entes queridos, nossos avós que já partiram e que continuam cuidando de nós nesse processo. Aí quando ele aparece, igual o nosso vovozinho ali, o que a gente faz? Sai, demônio! Ai, meu Deus, eu não quero saber disso. Eu conheço médios, não conheço só um não, mais de um. Eu conheço médios que a pessoa via, a pessoa querida, expulsava. Sabe? Eu falei assim, como assim, meu Deus? A pessoa corria desesperadamente com um carro e a mãe desencarnou, coitada, ainda ficava assim, deixa eu ajudar esse ser que já está com mais de 50 e não aprendeu ainda, e botava a mão espiritual assim nela, dizia assim, devagar, minha filha. Olha isso, expulsou. Eu falei, meu Deus, vai fazer o quê? Aí no livro dos médios nós vamos escutar, pode isso, cara? Pode isso? Ah, não pode. Lá no livro dos médios
Está dizendo lá, suspensão da mediunidade. Deus não é um inquisidor que vai determinar como você vai fazer as coisas. Você está perdendo uma grande chance de trabalhar essa mediunidade e rasgar esta dimensão de percepção do mundo real. Mas é ruim quando você não vê o ente espírita, mas vê outros. Sim. Aí, não, aí tô fora. A questão toda é a Por que seguinte. tá fora? É um espírito Tô também. amarrado. A questão toda é a seguinte. Assista o filme Sexto Sentido e você vai ver por que você está vendo o outro. E é isso que é o grande passo. O Divaldo até fala de uma forma muito bonita, que Divaldo fala assim, ver ou ter contato com entidades superiores, débito. É débito. Porque aquela entidade não depende em nada de você. Ver e ter contato com entidades que sofrem é crédito. Porque essas entidades vão ter um toque muito gostoso de gratidão para com você. E você pode ser até uma alma impura como eu, que você vai ter oportunidade de viver, pela misericórdia divina, emoções como eu já vivi. Eu coordenei algum tempo a mocidade aqui de Septiba, e vocês imaginam uma alma como eu lutando dia a dia ali para vencer as minhas deficiências, para orientar jovens, que às vezes eram melhores do que eu. Mas ali estava eu me prontificando a fazer um trabalho. E passados muitos anos eu fui começar a participar de reunião mediúnica, como participo até hoje. E depois de um bom tempo eu já estava estudando e participando das reuniões, compareceram alguns jovens na reunião, e eu percebi de imediato que estavam remetendo-se a mim, pela própria vibração, o fluido você sente, me emocionei. E a síntese foi o seguinte, eles falaram assim, nós te perturbamos tanto para te desencaminhar da mocidade e os demais jovens, e depois que nós percebemos o seu esforço para se transformar, nos transformamos em seu amigo. Entende a diferença? E agora nós te ajudamos na sua caminhada. Isso chama-se misericórdia divina. Foi disso que esse Espírito falou do privilégio. É quando você passa a ampliar o seu laço de amizade para uma dimensão muito maior e muito verdadeira. Porque esse Espírito que torna seu amigo não está olhando para as suas imperfeições. Ele está olhando para a sua alma e para a verdade que existe no seu coração. Então há um diferencial muito grande. Então esta é a terra. Essa terra abençoada que nós ainda não entendemos. Nós estabelecemos uma relação consanguínea de família e achamos que o meu irmão, minha irmã, meu sobrinho, etc., são aqueles que estão correlacionados à minha árvore genealógica. Na verdade, só tem uma. Só existe uma árvore genealógica. Aquela simbologia de Adão. E todos nós somos filhos de um mesmo Pai. E não importa que nós desencarnamos, deixamos de sê-lo. Não somos. Por isso Jesus sai. Primeira pessoa que Jesus vai visitar, Judas. Porque Judas era o irmão mais necessitado. Então essa dimensão começa a mudar na nossa percepção. E nós começamos a entender que a nossa dimensão física nos diz que nós temos 7 bilhões e poucos de habitantes, não é isso? Mas na dimensão espiritual existe mais de 20 bilhões de habitantes. Mais de 20 bilhões de habitantes. Ué, Carla, onde está isso? Uns 2 na China, não é isso? Para onde vamos é a grande questão. Por isso Platão dizia, aqui é a ilusão. O mundo real é na outra dimensão. Onde estão todos esses outros quase 20 bilhões de habitantes nos aguardando para nos encontrarem. Certo? Porque na realidade a gente está tão afeta a questões físicas que a gente acha que isso aqui é físico. Isso aqui é energia pura. Tudo isso aqui.
isso, energia, tudo isso comprovado cientificamente e cada vez mais provado pela física quântica. Então, nós, já que nós estamos aqui, todo mundo, sem exceção, vai sair do corpinho para ir para algum lugar, como sai durante a noite sem saber. Nós vamos para essa dimensão espiritual, só isso. Para onde, Carla? Ah, nós vamos para Júpiter? Não, não temos ainda condição. Nosso perispírito, que é o corpo que nos acompanha, que aparece para os médiuns, ele é feito por esta matéria que está vinculada a este plano físico, a essa terra. Então, quando a gente desencarna, continua aqui. Você não vai para lugar nenhum, você continua aonde Jesus te ensinou. Onde estiver o seu coração, aí estará o vosso tesouro. Então você continua onde está o teu tesouro. Ah, eu adoro uma bebidinha, gosto de um destilado. Você desencarnou, você pode pegar o copo e virar na sua boca? Não, então você vai estar no ambiente onde isso acontece. Ah, eu gosto muito de sexo, cara. Eu sou um homem daqueles bem macho, gosto de sexo demais. Sim, o cachorro gosta, o leão gosta, todos os animais gostamos. Mas você gosta de amar, você respeita o seu semelhante, você gosta do amor, e a sexualidade enquanto energia é uma consequência disso? Maravilhoso, é divino. Agora você está impregnado por aquilo que há de mais animalesco dentro deste campo? Então é para lá que você vai. Para continuar visitando os mesmos espaços que você visitava. Assistam o filme Nosso Lar. Quando vocês virem no umbral André Luiz sendo assediado por umas entidades lá, as mulheres todas esquisitas, né? As parceiras dos prostíbulos que ele frequentava. Ok? Não muda. Ele está ali. A umbral é o inferno? Não. Se tem uma coisa que Deus faz, é a igualdade. Não é isso? Então o Papai do Céu, como é muito bacana, ele falou assim: fiquem tranquilos, não precisa entrar na fila, ninguém precisa brigar. Existe um umbral para cada um desses bilhões de habitantes. Cada um existe. Isso também é muito bem figurado no livro, no filme Nosso Lar. Né? André Luiz está desfilando lá entre um umbral, aí aqui tem um chibatando o outro, aí ali tem o outro com seus destilados, um monte de garrafa jogada. Os grupos, nichos, se atraem como imã, atrai ferro. Imediatamente, em todos os instantes. Em todos os instantes. Então, quando a gente desencarna, nós estaremos nas regiões que nós construímos. Olha que coisa bacana! Durante toda a nossa existência. Nós vamos construindo. Agora você está construindo essa realidade. Quando sair daqui, você continua construindo. Todos os instantes, o que você está vendo, você está botando mais um tijolinho. O que você está ouvindo, o que você está desejando. Ok? Então essa construção é permanente. Ela pode ser aqui, se você quiser, ou ela pode ser aqui, se você quiser. Onde estão essas dimensões? No mesmo universo. Não vai sair dele. Universo nosso, no momento, para o momento, mundo de provas e expiações chamado Terra. Como eu saio disso? Vamos ver. Vamos devagarzinho. Mas eu vou voltar aqui um instantinho. Ah, não. Vamos lá. Onde estamos? Tá. Aqui. Aqui. E aí a gente vai chegar, já que nós estamos nesse plano, vivendo essas informações todas, nós vamos chegar aqui, o que é a obsessão. Porque para a gente se libertar de algo, a gente precisa ver o que é aquilo. Não é mesmo? Então, o que é a obsessão? Esse tema é extremamente fácil, tá, gente?
Eu estou estudando há 30 anos isso e ainda estou aprendendo alguma coisa. Mas, em linhas gerais, na questão 459 do Livro dos Espíritos, ela define o que é a obsessão. Kardec pergunta assim aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Pergunta sintética e maravilhosa que abrange tudo. Porque nada foge do pensamento e dos atos. Começa no pensamento, se encerra nos atos. Ok? Os espíritos respondem assim: muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, o que é uma coisa ordinária? É uma coisa corriqueira, uma coisa que é normal acontecer. Então, normalmente, os espíritos que nos dirigem. Ô Ricardo, e o nosso livre-arbítrio? Quando você tem um monte de criancinha, eu estou lá com o João, que é uma delícia, lindo, maravilhoso, só que o cara tem energia doida. Vai fazer 5 anos de idade, quando a gente não consegue sair para ir dar uma corrida. Outro dia eu cheguei em casa, filmei e mandei para minha amiga. Tem uma mesa assim, e ele já tinha dado mais de 20 voltas em volta da mesa. Correndo, só correndo. Correndo e correndo. Eu falei, olha isso aqui, meu Deus, quanto tem energia. Aí você imagina, você está com o João na rua e fica tranquilo. Ah, João tem livre-arbítrio. Vai lá, João, vai andar, vai correr pelo meio dos carros. Você tem que segurar a mãozinha do João. Se alguém aqui já está se achando num patamar de espírito maduro, tranquilo, ande, vá à vontade pelo meio dessa loucura que a gente tem na Terra. Eu, Carlos, particularmente, estou sempre falando, não, dá a mão, pelo amor de Deus. Doutor de Bezerra, André, né? Coitado, ele fala assim, gente, essa criançada chama a gente o tempo todo, né? Mas eu quero chamar. Porque se os espíritos dizem que de ordinário são os espíritos que nos dirigem, você tem duas escolhas. Ou você chama André Luiz e Bezerra, ou você chama o espírito das sombras. Não é mesmo? Estava meu filhinho lá da inocência, viu um desenho e ficou: eu sou o espírito da sombra, eu sou o espírito da sombra, brincando com a irmãzinha. Eu virei para a mãe dele e falei assim: Cris, se o espírito da sombra fosse assim, minha filha, tem uma fila atrás, essa delícia aí. Né? Mas você tem essa escolha. Você escolhe o bem ou escolhe o mal. Então eu prefiro estar sempre rogando a espiritualidade, orientação, intuição, discernimento, para eu saber que estou caminhando pela estrada que eu planejei caminhar no plano espiritual. E para me dar sustentação, quem ensinou isso? Pai nosso, que nós não oramos aqui, não foi? Que está no céu, não é isso? Livrai-nos do mal, não é isso? Jesus nos ensinou, pede pelo amor de Deus a Deus para te livrar do mal. Por quê? Porque nós, como diz nosso querido Bezerra, tem a mensagem de volta psicofônica maravilhosa em fala: meus irmãos, com Jesus já é difícil, sem Ele, impossível. Então nós precisamos entender isso e estabelecer essa comunicação. Então, o que é a obsessão? Influência. Influência. Só isso. Existe influência de encarnado para encarnado? Não, quase não existe, né? A não ser aquela sogra amiga, gente boa, que aquele bebezinho, tadinho, com 35 anos, barbudo, casou. Ai, meu bebê, e perturba o tempo inteiro, adora. E a mulher já não aguenta mais, o tempo todo ligando. Meu Deus! Não é isso? Obsessão de encarnado para encarnado. Ou então aquela que, com todo respeito obviamente o sofrimento de cada um, o filho desencarnou, meu filho desencarnou e está sofrendo, e está sofrendo, e está sofrendo. Você chega na casa dela, o quarto arrumado do mesmo jeitinho. Ai, meu Deus, quando vai ser a missa de 7º dia? Não, isso tem 30 anos. Você deixa de viver junto. Deus não sabe, Deus não estabeleceu que tem encarnação e desencarnação. Alguma razão tem. Ele não é perfeito.
Porque nós fazemos agora em todas as palestras, até para reforçar para mim mesmo, eu, Carlos, preciso entender isso. Porque Deus é perfeito até o momento que as coisas não são do meu jeito. Tem até agora um zapzinho rolando aí daquele humor espírita, né? Que o cara está conversando com Deus para ficar fitness e ele fala assim, seja feita a sua vontade, de preferência que seja igual a minha, tá? Não é isso? A gente reza o Pai Nosso mecanicamente. Vamos refletir. Tá? Vamos refletir. Então, essa influência que se dá o tempo em todos os instantes, chama-se obsessão, quando ela começa a ter uma ingerência sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos, desvirtuando a sua conduta. Isso é obsessão. Como que ela se dá? Está vendo essa redezinha aqui figurativa? Não existe uma rede de conexão, e hoje nós temos internet que é super rápida. Você manda um zap aqui, já chegou no Japão, não é isso? Isso se dá através das transmissões eletromagnéticas que existem no nosso plano, né? O som, ele se propaga através do ar, não é isso? Tem um receptor, tem um transmissor, não é isso? E aí se dá a conexão. Existe uma transmissão, e aí a gente brincou, falou da rede FCU, guarda isso aí, fluido cósmico universal, que é o fluido, é a matéria elementar que Deus criou, que envolve todo o universo, da origem a todas as outras. Nós estamos mergulhados, todos os bilhões de planetas, infinitos planetas que existem, infinitas almas que existem, todos nós estamos feito peixes mergulhados neste oceano chamado fluido cósmico universal. A conexão nossa é muito mais rápida do que qualquer conexão que a gente conheça. Como que se dá a nossa conexão? Através do pensamento. O celular eu te liguei, né? Ela pediu ali, eu não queria deixar tocar aquela musiquinha que atrapalha a gente na hora da prece maravilhosa, mas eu te liguei. Que ela pediu. Tem como desligar o pensamento? Não. Cara, quando alguém está em coma, não, já está provado, o cara sai do corpo, viu um monte de coisa, narra, não é isso? Quando você dorme, muito menos. Você sai, você vai viver as coisas que você gosta, que você cultiva, né? E isso é tão maravilhoso que outro dia nós saímos da reunião mediúnica, estávamos falando para o pessoal, gente, vamos manter a vibração, não ligue o celular após a reunião mediúnica, não assista programa de TV, continue em harmonia. Normalmente ela já se dá à noite, que é para você se recolher, porque o trabalho continua. Naquela noite, eu reencontrei meu irmão, que há muito tempo ele desencarnou. Naquela noite, mantendo essa conexão. Entende? Então, o nosso trabalho continua no outro plano. A gente tem essa ilusão, você vai dormir assistindo as péssimas coisas que existem. Antes de dormir, leia a página do Evangelho, põe uma música serena, faça um trabalho de meditação de 15 minutos que seja. Você vai perceber que o seu sono vai ser diferente. A sua noite vai ser diferente. Então, a obsessão é isso aí, e ela está relacionada a esse ensinamento de Tiago Menor. Mas a cada um é testado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Onde que você faz teste? Na escola, não é isso? Não vai lá para fazer esse teste? Nós estamos aonde? Na escola. Nós somos testados o tempo todo por essa palavrinha linda e difícil de falar, que significa desejo desenfreado sobre bens materiais e sensualidade. Nossa Senhora. Eu me engasguei aqui agora. E a sensualidade, todos esses desejos nossos desenfreados, vinculados aos chamados 7 pecados capitais. É isso aí. Isso que Tiago vem dizer. Nós somos testados, porque nós estamos aqui para aprender, para saber se já assimilamos, e atraídos como imã pelos nossos desejos. Por isso existem estudos dentro da física quântica
que dizem que esse pensamento veloz, tão veloz como eu vos falei, ele fica 5.000 vezes mais potente quando a gente lembra do que Jesus ensinou: onde tiver seu coração estará o vosso tesouro. Quando carregado pelos nossos sentimentos. Então, quando você carrega o seu coração de ódio, potencializa essa transmissão. E ela vai em qualquer canto do universo atrair quem está na mesma faixa vibratória. Quando você potencializa pela força do amor, aí Gandhi nos ensina. Quando uma só criatura atinge a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Olha que coisa maravilhosa. Olha a força que nós temos e que só depende de quem? De nós. Somente de nós. Então nós estamos conectados a todas as almas encarnadas e a todos os espíritos desencarnados. Que a única diferença da palavrinha que Kardec faz é essa. Alma é quando você está encarnado, o espírito você desencarnou. Só isso. Está fora de corpo. Só para fazer a distinção pedagógica. Nós estamos todos conectados. Todos conectados o tempo inteiro. E essa obsessão, ela tem uma realidade, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo que está envolvendo essa obsessão, como tudo em nossa existência. Correto? Então eu vou criar uma sigla aqui para a gente guardar. Quem é militar vai guardar fácil. PDC, Palácio Duque de Caxias. Os obsessores, a relação deles com a gente, visam 3 pilares. Este aqui, desse lado de cá, punir. Quase todas as relações de obsessão estão vinculadas à punição. Por quê? Quando alguém te faz mal, você quer fazer o quê? Se vingar da pessoa. Você quer punir aquela pessoa, não é isso? Então, os nossos obsessores, eles só existem Obrigado. Nada. Os nossos obsessores em só existem nesta relação porque nós somos espíritos maravilhosos. Né, Silvio? Não fizemos nada com ele no passado. Não passamos, aquela época da escravidão não tem nada a ver com a gente. Eu estava ali de lado de Princesa Isabel, falando para ela: solta esse pessoal todo, libera. Né? Com aquela época de Jesus, está do lado de Jesus. Ó Senhor, vamos fazer o bem, espalhar a mansidão, cortando a cabeça desses cristãos, Senhor. Jesus: não, Carlos, não faça isso, meu filho, vai sofrer. A nosso passado, como já disse, a pessoa brinca, seu passado te condena, né? Nosso passado nos condena. Tem aquela parte também que você fica com vergonha, né? Reunião mediúnica. Apareceu aqui um parceiro, quando estava nesse processo de tosse, 2 parceiros que apareceu. Uma era uma companheira minha que vivia nas orgias, sabe? E estava cheia de tuberculose. Aí, eu amo tanto o cara. Eu falei: meu irmão, te amo também, mas pelo amor de Deus, me deixa. Deixa eu chegar aí em cima para a gente pensar. Aí o outro era quem parceiro das bebedeiras, da bagunça. Eu não estou entendendo esse cara, só fala em Jesus, não quer mais saber da bagunça. É meu inimigo? Não, é meu amigão. E ela era minha inimiga? Virou minha inimiga? Eu sou melhor do que ela? Não. Vigio todo dia, para não voltar para lá. Todo dia tem que vigiar. Senhor, afasta de mim esse mal que está em mim, meu Deus. Pelo amor de Deus, sabe? Então, o que ele está querendo? Compartilhar. Assista esse filme aqui intitulado Sozinho. Está no YouTube, bota lá Sozinho. Tá? Assista, aliás, os filmes espíritas você assiste de graça, Nosso Lar. Vai aparecer na íntegra no YouTube, você assiste de graça. Assiste um filme chamado Sozinho. A relação do indivíduo com algo, o que está acontecendo com ele. Ó. O espírito está aqui, sugando os fluidos.
Aí você vai num templo, para quem já frequentou, numa sessão lá de banda, candomblé, lá na cachoeira, e o cara derrama uma garrafa de cachaça e não fica embriagado. Como é isso? O fluido está sendo absorvido. Entendeu? Então esses meus irmãos estão querendo compartilhar comigo. Do quê? Você compartilha o quê? Você vai compartilhar com alguém algo que a pessoa não gosta? O próprio nome já diz. Então você compartilha o que o indivíduo gosta. Ah, mas eu não gosto disso, meu Deus, eu detesto isso. Sai, demônio de mim. Não existe, gente. Os espíritos se vinculam a gente, não é pelo que você fala, é porque é o que te atrai, como diz Tiago. E o Alcoólicos Anônimos, porque parou de beber, não deixou de ser alcoólico. Se ele for sincero, ele vai dizer, e se ele estiver se libertando da bebida, ele vai dizer assim, eu sou alcoólatra, depois de 20 anos. Eu preciso evitar o primeiro gole. Então essa minha irmã que está nesse processo, eu também continuo nele. Só estou tentando evitar o primeiro gole a cada manhã que eu acordo. Ser fiel à minha esposa, caminhar no meu caminho. Mas desejo existe, existe. Existe muito forte. Mas eu não mais posso me permitir viver nele. É diferente. Então é o conhecimento que De Luca fala, começa por esse processo que a irmã se completa, que é a disciplina. Entende? Mas eu gosto. Então a gente precisa se libertar dos ambientes, das atividades que nos atraem para esse tipo de coisas, da raiva, do ódio, da tristeza, né? Da vingança. Se você se libertar disso, você começa a fazer essa desconexão, como aconteceu comigo com meus irmãos. Aí eu atraí eles para a reunião mediúnica, certo? Eles vão para a reunião mediúnica e seguem para me receber daqui a pouco lá do outro lado e me tirar do umbral. É mesmo? Aí vamos seguir, vamos me ajudar lá do outro lado. Então é o punir, é o compartilhar e dominar. Essa figura aqui, que quem não tem criança nova não sabe, porque já não assiste mais desenho, é do desenho da Ladybug, né? Uma menininha, a menina Joaninha, né, que ia ficar a roupinha toda de Joaninha, e elas têm um adversário chamado Rock Moth. Muito interessante o desenho de hoje, né? O Rock Moth, ele tem um quarto secreto, quem vai para lá pega as borboletinhas iluminadas, bota na mão e fala assim, vai meu Akuma, e liberta essa borboletinha, ela sai negra. Olha que simbologia extraordinária para a evangelização. Ela sai negra. Akuma, eu li lá, fui procurar o que é. Em japonês significa pequeno demônio. Olha que coisa interessante. E aí ele vai onde as pessoas estão com aquele desejo que potencializa o pensamento, ódio, tristeza, inveja, e se aproxima daquelas pessoas e entra na pessoa. Olha que coisa extraordinária. E aí a pessoa assume aquilo numa potencialidade ainda maior. Existia? Existia. Tem um deles que é extraordinário. Quem se aproxima da menina que está chateada, está com raiva, o Akumazinho, né, a borboletinha, aí a professora começa a conversar com ela, aí ela respira fundo e vê se a raiva e vai embora. Olha que coisa, exatamente isso, gente. Então esse Akuma só potencializa o que já existe dentro de nós. O obsessor não fabrica nada. O obsessor não faz o carro virar alcoólatra porque não tem tendência alguma. Eu brinco com a minha esposa, meu irmão mandou uma cachaça para mim, para eu usar uma colher para fazer um remédio, e a garrafa ficou lá. Outro dia estava com problema na garganta, falei, vou tomar uma cachaçinha. Aí fui para lá, fiquei botando aquilo na boca, ardia, que era uma coisa de louco. Eu falei, meu Deus, troço horrível. Aí eu fazia gargarejo e botava para fora. Se eu tivesse qualquer tendência ao alcoolismo, eu não botaria para fora. Entendeu? Então não vai, o obsessor não vai falar, cara, vamos beber uma cachaçinha. Eu falo, meu irmão. Já tem a cachaça? Passa lá para fazer um gargarejo depois. Vamos fazer um gargarejinho depois. Então, na realidade, não vai te atingir. Agora, se ele pegar meu tendão de Aquiles, eu fico desesperado. Aí eu tenho que evitar. Aí eu tenho aqueles amigos adolescentes num certo grupo de zap, que esqueceram de já passar de 50, mandam besteira para mim, eu apago na hora, sem ver.
Por que, cara? Você não gosta? Adoro. Mas não posso alimentar a minha alma com coisas que eu já não posso mais aceitar em mim. Eu já sei que eu não preciso mais disso. Entende isso? Eu não preciso mais disso. Eu preciso daquilo que eu ainda não consegui alcançar. E que paulatinamente estou alcançando, que é muito melhor do que isso. É isso que você aprende na mediúnica. É isso que você vai vivendo no dia a dia nessa oportunidade. E para encerrar, que eu estou percebendo que já está todo mundo naquele momento de querer a merenda, vamos ao final. Olha que coisa fácil. Eu acho que não precisaria nem falar, né? Acho que já ficou certo como que dá para se libertar dessa obsessão. Mas vamos lá. Existe uma partezinha que a gente despreza do Evangelho segundo o Espiritismo, chama-se Coletânea de Preces Espírita. Maravilhoso. Porque não te ensina só a fazer orações, não. Ele tem preâmbulos em cada item daquele, vai ensinando. Essa é a prece 81. E ele vai ensinando por que razão, como que você tem que se estabelecer, fazer aquela prece. Aí diz assim: obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, enfermidades físicas, deve ser considerada prova ou expiação e como tal aceita. A obsessão é uma doença. Manuel Filomeno de Miranda diz que é uma pandemia. É a pior doença que existe, a gente não se dá conta. Do mesmo modo que as doenças físicas resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, né? Ou seja, você pegou o vírusinho da chikungunya lá e você começa a dançar aquela festinha de né? Não é isso? Aí você é uma influência externa. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral. O vírus é invisível também. Só que a gente consegue detectar quando você começa a fazer o que Deluca ensinou, o autoconhecimento. É o único diagnóstico que você tem, é você mesmo que tem que dar. Que dá acesso ao espírito imperfeito, que ali está mal, um espírito imperfeito, um espírito igual a mim. Não é igual ao doutor Bezerra. Certo? É igual a mim, por isso quem vem. As causas físicas se opõem forças físicas. Você vai tomar corticoide, vai tomar um remedinho, não é isso? Para solucionar. A uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. Pelo que necessário se torna que o obsidiado, ou seja, o doente, trabalhe pela sua própria melhoria. O remédio vem de nós. O que as mais das vezes basta para livrar o obsessor do obsessor, sem recorrer a terceiros. A casa espírita é legal, a gente vem quando a gente está naquele desespero, igual a emergência. Mas a homeopatia, dia a dia, nós que temos que construí-la. Entende? E libertar-se é diferente de se livrar. Tá? Esse quem diz se livrar ali, é nesse sentido de se libertar. Ok? E vamos buscar o nosso grande mestre Einstein, né? Que nos deu esse pontapé nos ensinando isso aí. Tudo é energia. E isso é tudo que há. Energia, energia, energia. Sintonize a realidade que você deseja. E inevitavelmente essa realidade é essa a realidade que você terá. A realidade é tudo que você pensa, que você sente e que você faz. Isso é realidade. Isso não é filosofia e eu acrescento, nem religião.
Isso é física. É uma lei física. É uma lei física. Então, meus irmãos, encerrando, libertar-se da obsessão, para você se libertar de qualquer coisa, só tem um caminho. É você ter domínio sobre ela. Por isso que Buda, bem lá atrás, ensinou que o nosso objetivo aqui na Terra é nos libertarmos dos nossos desejos. Que significa, não é você não ter o desejo, não estar acorrentado a esse desejo, isso é se libertar. Você tem o desejo, mas você consegue ter equilíbrio e controle sobre os seus desejos. Isso chama-se libertação. E é o Mestre Jesus que nos ensina o caminho para nos libertarmos. Só tem um, reportando-se novamente ao filme A Cabana. No final do filme, é encarregado de raiva, de ódio. Ele tem que passar por vários personagens vinculados ao seu processo consciencial. E um deles é esse, quem precisa perdoar. E ele diz assim: mas eu ainda estou com muita raiva. A raiva é inerente ao nosso estágio espiritual. E aí o Espírito vira para ele e diz assim: você ainda sentirá ela por muito tempo e terá que fazer esse exercício por muito tempo. E aí ele faz o exercício de elaborar o luto daquele sofrimento. Enterremos os nossos problemas, meus irmãos. Por nós foram criados. Jesus está nos aguardando com um banquete celestial. Mas o ingresso chama-se perdão. Comecemos por perdoar a nós mesmos, por estar nesses estágios que nos encontramos e ainda ser inerente a nós errarmos. Mas não vamos dormir. Vamos acordar espiritualmente o tempo todo e fazer o Pai Nosso falando: Pai, livra do mal que está aí dentro de mim. E se hoje, Senhor, eu ainda não tenho coragem de orar pela pessoa, obsessor, encarnado ou desencarnado, que me persegue, liberte esse irmão de mim, porque ele merece ser feliz. E somente assim, amando o meu próximo, eu sentirei a plenitude de ser amado por Jesus. Muita paz a todos.